Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser sobre a didática, beleza? Eu vou estar lendo aqui e a gente vai tentar praticamente compreender o conceito da didática e qual a sua importância. Qual a importância da didática, o que é a didática? Enfim, então vamos lá, né? Vamos lá, é um conteúdo bem grande, eu vou estar lendo aqui e vou estar falando com vocês, vamos lá. Então, começando. No universo da educação, especialmente no ambiente escolar, a palavra didática está presente de forma imperativa. Afinal, são componentes fundamentais do cotidiano escolar: os materiais didáticos, os livros didáticos, os projetos didáticos e a própria didática como instrumento qualificador do trabalho do professor em sala de aula. Afinal, a partir do significado atribuído à didática no campo educacional, é comum ouvir que o professor X ou Y é um bom professor porque ele tem didática, certo? Então isso quer dizer o quê? Espera aí, deixa eu pegar aqui o negócio. Então vamos lá. Então no universo da educação quer dizer o seguinte: a palavra didática, ela sempre está presente no cotidiano da educação como uma ordem, ok? Então dentro da didática tem ordem, tem planejamento, tem metodologia, tem processos educacionais, tá entendendo? Então quando a gente vê que a didática ela é praticamente tudo que engloba a arte de ensinar, a ciência reguladora do ensino, então vários outros aspectos que a didática está inserido, tipo, tem a didática que tem ensinar, tem metodologia, tem planejamento educacional, tem processo de educação, todos esses ramos, certo, da didática, eles contribuem bastante para um aluno dizer: olha, eu gosto do professor X, porque o professor X ele tem uma didática muito mais dinâmica, não muito massiva, bem mais light. Beleza? Continuando. Então, para as teorias de educação, porém, a didática é mais do que um termo utilizado para representar uma dicotomia entre o bom e o mau professor, ou para designar os materiais utilizados no ambiente escolar. O termo de origem grega, a didática foi instituída no século XVI como ciência reguladora do ensino. Mais tarde, foi atribuída o seu caráter pedagógico ao defini-la como arte de ensinar. Então, a didática antigamente era considerada como uma ciência reguladora do ensino e depois, a partir do século XVI, começou a ter um caráter muito mais como a arte de ensinar, beleza? Então, continuando. Nos dias atuais, eu estou lendo aqui para ficar bem embasado. Nos dias atuais, a definição didática ganhou contornos mais amplos e deve ser compreendido enquanto um campo de estudo discute as questões que envolvem o processo de ensino. Nessa perspectiva, a didática pode ser definida como um ramo da ciência pedagógica voltada para a formação do aluno em função de finalidades educativas e que tem como objeto de estudo os processos de ensino e aprendizagem e as relações que se estabelecem entre o ato de ensinar, o professor, e o ato de aprender, o aluno. Então a didática está muito mais voltada pela parte da reflexão. Hoje em dia as pessoas se preocupam muito mais em, dentro da didática, ela vai privilegiar quem? Ela vai dar mais valor a quem, certo? Então, qual é o objeto de estudo da didática? Ela está sendo muito mais... vamos analisar o conceito que o professor está dando, como está sendo, como o professor está inserido na sala de aula e como o aluno, que é o que está aprendendo, está se desenvolvendo nessa sala de aula. Então, continuando. Nesta perspectiva, a didática passa a abordar o ensino ou uma arte de ensinar como um trabalho de mediação de ações pré-definidas destinadas à aprendizagem, criando condições e estratégias que assegurem a construção do conhecimento. Aí isso já conclui o pensamento da didática, que quer dizer o seguinte: a didática, pessoal, ela serve para o conhecimento e educação não ficar muito defasada, não ficar muito perdida, não ficar muito só de boca, tá entendendo? Então a educação, ela começa com a didática, a educação ela tem mais foco, tem mais objetivo, ela procura resultados, procura soluções, avaliações, tá entendendo? Então, junto com a didática, é mais ou menos assim. Tem dois professores. Imagina, vamos seguir um exemplo de dois professores, beleza? Tem o professor A, que é o professor que não usa a didática, e o professor B, que usa a didática. Isso é forma bem geral falando. No mundo, na vida real, um pode ser melhor que o outro, dependendo de que forma ele dá a sua aula, tá entendendo? Enfim. Então o professor A, ele não tem didática. Ele não tem uma forma didática de dar aula. Ele não tem metodologias corretas ou adequadas, tá entendendo? Já testadas, enfim. Então o professor A, ele entra na sala de aula e fala: pessoal, a partir de hoje todo mundo vai escrever, sei lá, na cadeira. Todo mundo escreve aí na cadeira, não escreve
no lápis, no papel não escreve no papel não, escreve na cadeira. Vocês vão ter que só ler, nada de escrever, nada de anotar, só isso, beleza? Eu vou aqui sentar e vocês podem fazer o que for. No final a gente vai passar uma avaliação de acordo com, sei lá, a gente vai falar sobre Sócrates, beleza? O professor A chegou na sala, mandou os alunos ler e falou, ó, a gente vai falar sobre Sócrates. Enquanto o professor B, que ele tem ele tem um objetivo, no caso, ele está inserido na didática, então ele já veio com várias regras para ele dizer, olha, professor B, tu vai fazer o seguinte, tua aula, ela tem que chegar no resultado. Qual é o resultado? O resultado é que os alunos aprendam sobre a história de Sócrates, sobre só sei que nada sei, enfim. Então os alunos têm que aprender isso. Para isso, tu tem vários cronogramas, vários planos de aulas, certo? Plano de estudo também, para tu desenvolver com os alunos. Seja desenvolver o só sei que nada sei, as frases de Sócrates, os seus julgamentos, os livros que ele está inserido, não que ele escreveu, mas o livro que ele está inserido, porque o que ele escreveu foi só Platão, que escreveu o livro de Sócrates. Enfim, então, tu vai desenvolver vários métodos, certo? No decorrer da cadeira, com esses alunos, professor B, para no final, quando na prova, na avaliação, tu vai lá e a gente vê se dá um resultado bom ou não. Então tem o professor A que mandou os alunos estudar, para o final ter o resultado da avaliação, vai ver na prova se eles sabem sobre Sócrates, vão mandar estudar sobre ele, mandou, ó, estudem sobre Sócrates. E o professor B que fala, ó, vou desenvolver com vocês Sócrates, a gente vai estudar aqui no quadro, vou passar umas aulinhas, vou passar uns vídeos, uma tela aula, tudinho, pra gente ver se consegue aprender sobre Sócrates, beleza? No final do resultado, a gente vai ver que o professor B teve muito mais desempenho, teve muito melhores resultados, certo? Teve uma qualidade de ensino muito melhor do que o professor A, que teve uma didática completamente sem foco, sem objetivo, bem cansativo, certo? Que é só ler aí e vocês interpretam, sem um intermediário entre o aprendizado, que é o aluno e o professor, tá entendendo? Então, não teve nada no professor A, enquanto no professor B teve essa dinâmica. Então, é isso que parte a didática. A didática, ela serve mais para ter objetivo, serve para ter condições estabelecidas para se chegar no resultado para os alunos, tá entendendo? E ela também não visa só os alunos, só o resultado da avaliação, do bom aprendizado, da boa educação. Ela não visa apenas isso, ela visa também como o professor ele deve estar inserido e que forma o professor vai desenvolver os seus métodos com o aluno, beleza? Então, já para finalizar, com o último textinho aqui, ele fala o seguinte, ó. O texto aqui, eu vou deixar na descrição os textos que eu estou me baseando. Então ele fala o seguinte: entretanto, postular que o campo de estudo da didática é responsável por produzir conhecimentos sobre modo de transmissão de conteúdos curriculares através de métodos e conhecimentos não deve reduzir a didática à visão de estudo meramente tecnicista. Como assim? Porque a didática é vista como muito técnica, ela é muito cansativa. Tem essas interpretações. A didática é muito cansativa, a didática ela é pouco dinâmica. Ó, meu cabelo tá todo fresco aqui. Então, muita gente vê a didática como muito técnica, muito cansativa, nada natural. É muito, como eu vou dizer, ela é muito forçada, é muito artificial. Tá entendendo? Só que aquilo, o professor, devido a isso, vindo essa didática, vindo para ele, a didática fala assim, ó, tô chegando para tu, mas cheio de metodologia, planejamento, tipo de avaliações, resultados desejados. A didática vem cheio de coisas juntos, cheio de coisa. Aí o professor vai lá dentro dessa coisa e ele como professor, um profissional, ele tem que ver isso aqui, poxa, vou tirar isso, vou usar isso para conseguir esse objetivo, vou conseguir isso, e vai tirando as coisas que mais pode ser válido e eficaz na sala de aula, tá entendendo? Então a didática ela é muito vista como muito técnica, e isso dificulta mesmo até os olhares dos alunos. Então a gente viu que, naquele exemplo que eu dei no professor A e professor B, o professor B usou a didática, certo? E conseguiu um resultado. Mas tem professores B que usam a didática e não conseguem um resultado melhores do que os professores que, tipo, ó, eu vou fazer minha forma de dar aula. Eu vou chegar hoje, vou botar o microfone aqui, vai ser tudo desenho. Minha aula vai ser toda só no desenho. Eu não vou escrever nada, só vai ser tudo no desenho. E ele consegue ter uma didática bem diferente daquele professor que já vem com a didática pautada pelo Estado ou pela rede escolar, tá entendendo? Então tem dois professores também, tem vários exemplos, né? Tem um professor que já vem dizer, ó, eu vou ser bem diferente com vocês, vou ensinar como desenho. E o outro professor vem, olha, eu vou ensinar de acordo com o que a pauta da escola tá mandando ensinar, tá entendendo? Mas os dois estão com o mesmo objetivo, aprender sobre Sócrates, tá entendendo? Então a gente teve dois exemplos. O primeiro exemplo, o professor B
teve uma didática bem mais desenrolada e dinâmica, e o professor A não teve uma didática muito dinâmica e acabou não desenvolvendo, não tendo bons resultados. Enquanto, no segundo exemplo, o professor B teve uma didática pautada pela escola novamente, mesmo como o antigo professor B, mas ele não soube desenvolver, não soube ser dinâmico, foi muito forçado, muito repetitivo, e não soube despertar a curiosidade dos alunos em aprender sobre Sócrates, enquanto o professor A chegou com desenho, sabe conversar, sabe se comunicar, teve muito mais rendimentos em qualidades, certo, na avaliação final, sobre o resultado de aprender sobre Sócrates. Então, o professor A, no segundo exemplo, teve muito mais resultado, melhores qualidades do que o professor B, que veio com tudo formal, tudo bem certinho. E tintim por tintim tem que fazer isso, e o professor seguiu a lista mesmo, tintim por tintim, e não teve bom resultado, porque estava muito pautado e técnico. Enfim, então ele continua assim. Ao contrário, a produção de conhecimento sobre as técnicas de ensino oriundos desse campo de estudo tem por objetivo tornar a prática docente reflexiva, para que a ação do professor não seja uma mera reprodução de estratégias presentes em livros didáticos ou manuais de ensino. Não basta o professor produzir pressupostos teóricos ou programas disciplinares pré-estabelecidos. As informações acumuladas na prática ao longo do processo ensino-aprendizagem devem despertar a capacidade crítica capaz de proporcionar questionamentos e reflexões sobre essas informações a fim de garantir uma transformação na prática. Tá entendendo? Então, essa partinha que eu acabei de ler, esse trechinho, fala muito disso que eu estava dando exemplo, que é tipo aquilo. O professor ele deve se limitar, falar com conceitos técnicos, conceitos pré-estabelecidos, tudo pressuposto, teóricos, todos os conceitos teóricos para ter um bom desenvolvimento na aula. Ele não vai conseguir ter, às vezes ele não vai conseguir ter. E devido a isso, ele deve ter mais uma atitude, certo? Uma forma mais dinâmica para desenvolver o senso crítico do aluno, a forma dele aprender mais, tá entendendo? Enfim, então, no final, já concluindo, o texto finaliza assim. Como processo em constante transformação, a formação do educador exige estar com a interligação entre a teoria, o mundo das ideias, e a prática, como forma de desenvolvimento da capacidade crítica profissional. Então, o professor ele não deve estar limitado à só teoria, que é aquela didática que vem do Estado, que vem formada já na lei, na Constituição, nas regras, em tudo, certo? Aquele plano de estudo que já vem formado, de lá de cima vem para você, chega na sala de aula e você, poxa, você tá com o papel assim, caramba, é isso que eu tenho que dar aula para os alunos, caramba, pô, que negócio nada a ver, o cara sabe que não tem como dar aula, sei lá, dia de segunda-feira, um assunto tão chato, porque os alunos não vão querer, tá entendendo? Enfim, então o professor ele tem que saber trabalhar muito bem a teoria com a prática. Ele tem que ver a teoria e dizer, poxa, isso aqui é muito difícil de dar aula, mas eu vou fazer de outra forma. Eu vou pegar o mesmo conteúdo, tudinho que está aqui, mas não pelos métodos vou ser bem mais prático, não vou ser tão formal, vou ser bem mais prático e também tem uma aula não informal. Vou desenvolver em tal canto, ao ar livre, enfim. Então, isso se conclui o conceito de didática, pessoal. Eu espero ter sido bem claro. Concluindo o seguinte, a didática são normas, regras, diretrizes, metodologias, praticamente campo do conhecimento educacional, tudo isso que são formas, metodologia, tudo isso que pauta a forma de aprendizado que um professor tem, que uma disciplina tem, que os livros têm, tá entendendo? Então, livro didático é o quê? Aquele livro que está todo certinho, tudo com a ordem estabelecida, pré-estabelecida, com conceitos teóricos, tudinho, formalzinho, bem certinho para você aprender, certo? Então, didática vem muito de planejamento, de ordem, de conceitos pré-estabelecidos, tudo isso para pautar. Só que aqui tá, quando a gente se aplica a prática, quando vai botando o professor no meio, o professor tem que ser desenrolado. O professor vê assim, poxa, tem um livro aqui, grosso pra caramba, como é que eu vou desenvolver um livro tão grosso, tão
complexo, tão chato de se ler. Eu mesmo, tipo, na faculdade, tudinho, que livro chato pra caramba de se ler. Eu vou passar isso para alunos, para jovens que estão na flor da pele, querendo aprender, tipo, fazer exercício, sair, aprender coisa nova, tudinho. Um conceito, tipo, nada a ver, chato pra caramba. Eles não vão querer aprender isso, mas eu tenho que seguir, eu tenho que fazer com que esse conteúdo seja relevante para ele, ou pelo menos dê uma curiosidade para esses alunos querer aprender o que a base curricular da escola está exigindo. Então, professor, pega a didática da escola, da lei, das regras, tudinho, da educação, e pega, poxa, eu ensinar isso para os alunos tem que ser de outra forma, eu tenho que tem que ter outro engajamento, certo? Tem que ter outro engajamento nos alunos. Então o professor vai de outra forma, tem outra dinâmica, enfim. Seja querendo ou não, você tipo, cotidiano normal. Tem professor lá, que, sei lá, professor de matemática, que é chato pra caramba, certo? Que ele só chega lá, ó, hoje sei lá, regra de 3, hoje é Bhaskara, vai dando a Bhaskara, delta, tal, sobre zero aquático. Então, tem professor que chega pra você dar uma aula chata pra caramba, e tem outro professor de matemática também, que você já, tipo, depois passou um ano, já passou 2 anos, já mudou o professor, você vê, poxa, aquele professor era de matemática, ele tinha a mesma grade curricular, tipo, de dar aula, essas coisas, tudo, de ser a mesma disciplina, mas quando ele chegava, ele estava todo cabisbaixo, conteúdo chato, não sabia desenvolver aquele conteúdo chato que é a matemática. E quando chega tal professor de matemática, é bem mais desenrolado, sabe, bem mais interagir com a turma, consegue dar aula, consegue, tipo, passar a mensagem, passar o conhecimento, tá entendendo? Enquanto os outros professores não conseguem, porque é muito mais, pessoal, isso aqui abram na página 20, abram na página 210, leiam do primeiro parágrafo até o 5º, teoria da Constituição, teoria da filosofia, leiam aí, eu vou ficar aqui e façam uma atividade na última folha, tá entendendo? Então tem professor assim, tem professores que, bom pessoal, e aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão? Então, vale muito de didática de um professor para outro, tá entendendo? Alguns professores têm uma boa didática, que são excelentes professores, e outros têm uma didática bem formal, bem cansativa, bem relaxada e não esforçada. Beleza, pessoal? Então, isso se conclui o conceito de didática. A didática, então, concluindo, ela é responsável por produzir conhecimentos sobre modos de transmissão de conteúdos curriculares através de métodos e conhecimentos, beleza? Através de métodos e conhecimentos por metodologia, por um conceito técnico e por um conceito teórico. Enfim, então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Link aqui embaixo na descrição, tudinho, para mais fontes, tudinho para você querer saber. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!